بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Em nome de Allah, o Clemente e o Misericordioso, louvado seja somente Allah, o Senhor do Universo, e que a sua paz e as suas bênçãos estejam sempre com o profeta Muhammad, com toda a sua família e com todos aqueles que seguiram a sua orientação até o dia do juízo final. A todos os meus irmãos e as minhas irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. É com muito orgulho e com muita satisfação e com muita alegria que apresentamos esse programa em língua portuguesa no canal Córdoba Internacional. Na verdade, segundo o que me comentaram, é a primeira vez que fazemos um programa televisivo exclusivo em língua portuguesa em uma TV islâmica internacional. Espero que todos vocês que estão nos assistindo agora aproveitem esses poucos minutos que temos juntos e que me permitam entrar na casa de vocês para falar mais sobre o Alcorão Sagrado e sobre a Sunna do Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam neste mês sagrado de Ramadã. Sem dúvida alguma que a busca de conhecimento é obrigatória para todo muçulmano e para toda a muçulmana. Especificamente naquilo que concerne aos atos de adoração, aquilo que nós chamamos de ibadat. Aquilo que nós chamamos de ibadat é imprescindível que tenhamos o conhecimento, que saibamos como fazer essa ibadat, esses atos de adoração, para que possamos então nos aproximar de Allah subhanahu wa ta'ala. Saibam, meus irmãos e minhas irmãs, que só nos aproximamos de Allah subhanahu wa ta'ala quando o obedecemos. Ou quando seguimos a sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ou quando obedecemos ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Este é o caminho de nos aproximarmos de Allah subhanahu wa ta'ala para que sejamos dignos da sua misericórdia, dignos das suas bênçãos e dignos de seu paraíso. Allah, o Altíssimo, o Único, o Misericordioso, Ele é o Criador de todo o universo. Ele é o Criador de tudo aquilo que existe no universo, não só o universo, mas tudo aquilo que existe em todo o universo. Allah subhanahu wa ta'ala, por ter criado todo o universo, é aquele que mais o conhece. E é nisso que nós devemos nos concentrar sempre que nós lemos o Alcorão Sagrado ou vemos a Sunna do Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. É interessante notar que em muitos livros em português, por muitas páginas, até mesmo em outros idiomas, você vê que sempre se trata das fontes sagradas do Islã. Quais seriam essas fontes sagradas do Islã? O Alcorão Sagrado e a Sunna do Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas vamos destrinchar isso um pouco mais. Vamos entender essas duas fontes sagradas do Islã. Será que realmente existem duas fontes distintas da onde tiramos o Islã, da onde tiramos al-ahkam al-shar'iyya, ou seja, as regras islâmicas? Seriam exatamente duas fontes da onde tiramos toda a informação que temos sobre o universo, sobre Allah e sobre o seu profeta? Allah subhanahu wa ta'ala diz do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: وَمَا يَنْتِقْ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Ou seja, Allah subhanahu wa ta'ala diz que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não falava de si próprio. Porém, ele era uma revelação que vem sendo revelada, ou que vinha sendo revelada. Basta dizer o dito de Aisha, radiyallahu ta'ala anha, a mãe de todos nós, a mãe de todos os crentes, e esposa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a mulher a qual teve a honra de estar com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no seu leito de morte, quando ele morre, quando ele falece, quando ele vem a falecer e vai se encontrar com seu amigo lá no alto, ou seja, com Allah subhanahu wa ta'ala. Ele estava com sua cabeça na perna de Aisha, deitado com a cabeça na perna de Aisha quando faleceu. E a Aisha era a que melhor conhecia o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E ela dizia que ele era o Alcorão caminhando. Ele era como se fosse um Alcorão caminhando, ou seja, era a personificação da religião islâmica, era a personificação da revelação caminhando por entre as pessoas.
Esse era o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então você percebe que, primeiro, Allah subhanahu wa ta'ala diz que ele não falava de si próprio, né? Ele não fala do vento, ele não fala da própria vontade dele, ele na verdade fala tudo aquilo que é revelado a ele. Ou seja, ele é tão somente, porque esse illa significa exceto, ou seja, ele é tão somente uma revelação sendo revelada. E a Aisha diz, radiyallahu ta'ala anha, que Allah subhanahu wa ta'ala seja satisfeito com ela, que era o Alcorão andando entre as pessoas. O Alcorão kana Qur'anan yamshi. Era um Alcorão caminhante. Um Alcorão caminhando. Alcorão, caminhão, Alcorão, saiu caminhão. Mas era um Alcorão caminhando. Percebemos então que as atitudes do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não eram atitudes próprias. Não eram atitudes próprias de si próprio. Ou seja, ele era revelado por Allah. Ou seja, não existia nada depois dos 40 anos de idade, quando ele foi enviado como profeta. Depois da primeira revelação, que se reflete no texto Iqra, Bismi Rabbika alladhi khalaq, Khalaqa al-insana min alaq, Iqra wa Rabbuka al-akram, alladhi allama bil-qalam, allama al-insana ma lam ya'lam. Ou seja, leia Iqra, Bismi Rabbika alladhi khalaq. Ou seja, leia em nome do seu Senhor que te criou. A partir deste primeiro versículo, todo o resto da sua vida, que ele tinha aproximadamente 40 anos de idade, todo o resto da sua vida, ele era uma revelação revelada. Ou seja, nada do que ele fazia era de si próprio, porém era de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, a partir dessas duas provas, e existem muitas outras provas, percebemos que a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e o Alcorão sagrado vêm da mesma origem, vêm do mesmo ponto. Da onde que ele vem? De Allah subhanahu wa ta'ala. Então não está totalmente correta a afirmação de que temos duas fontes distintas e duas fontes sagradas de Islã. O que temos é uma só fonte que se mostrou, que se fez de duas formas diferentes. Uma em forma de texto milagroso, que é o Alcorão Sagrado, que são as palavras literais de Allah subhanahu wa ta'ala reveladas para a humanidade, e você tem a vida e os costumes e as atitudes e os atos do profeta Muhammad, do homem Muhammad, que quando falava, não falava de si próprio, porém suas palavras não eram necessariamente as palavras literais de Allah subhanahu wa ta'ala. Então nós temos tanto o Alcorão como a Sunna, a mesma origem, que é Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, sempre que temos uma ordem no Alcorão Sagrado, ela equivale, ela tem o mesmo peso de uma ordem dada pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no tocante à Sharia, no tocante à jurisprudência islâmica, certo? Então, recapitulando, uma ordem dada por Allah ou uma proibição feita por Allah subhanahu wa ta'ala tem dentro da Sharia o mesmo peso que uma ordem ou uma proibição feita pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por quê? Porque ele não falava de si próprio, ele não falava do vento, ele não falava das suas próprias ideias, mas ele na verdade falava a partir daquilo que era revelado a ele. Então o que ele falava era revelação, o Alcorão era revelação, então eles se equivalem no tocante à Sharia. Num outro versículo do Alcorão Sagrado, Allah subhanahu wa ta'ala diz, وَمَنْ أَطَاعَ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ Allah. Aquele que obedece ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está, na verdade, obedecendo a Allah. Não, e todos nós sabemos, nós muçulmanos sabemos, e que saibam também os não muçulmanos, não era porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era divino ou tinha nele algo da divindade. Nada disso. Era porque ele era revelado por Allah. Então, quando ele falava somente aquilo que era inspirado, era dado, era revelado a ele por Allah subhanahu wa ta'ala. Nesse caso, aquele que obedece a Allah, aquele que obedece ao profeta, na verdade, não está obedecendo ao profeta, está obedecendo a Allah, porque a ordem vinha através do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
num outro versículo do Corão Sagrado, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum. Ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum. O que significa isso? Obedeçam a Allah e obedeçam ao profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam e também aos seus líderes. Percebam que Allah subhanahu wa ta'ala dá a ordem direta: obedeça a Allah, sem discussão, sem questionamento. Obedeçam a Allah subhanahu wa ta'ala. Esse waw chama-se waw al-atf, ou seja, waw de ligação. Ou seja, o peso da primeira frase tem o mesmo peso da segunda. Então ele fala: e obedeçam ao profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. E por fim, obedeçam aos seus líderes muçulmanos. No caso, obedeçam aos seus líderes, não vem junto, né, o ati'u Allah, tem o verbo obedeçam. O ati'u, obedeçam de novo o profeta. Wa ulil amri minkum, e aos seus líderes. Por que não tem a palavra wa ati'u ulil amri minkum? Ou seja, e também obedeçam aos seus líderes muçulmanos? Porque a obediência aos líderes, a obediência aos nossos líderes, aos nossos sheikhs, aos nossos imãs, das nossas mesquitas, ao nosso presidente, está atrelada à obediência a Allah. Ou seja, se existe desobediência a Allah numa ordem de um dos líderes, não se obedece ao líder e se obedece a Allah subhanahu wa ta'ala. Essa foi uma breve introdução a respeito do que vamos ver ainda nesse mês de Ramadã, ao longo de 22 programas, inshallah. Agradeço a todos e que Allah subhanahu wa ta'ala abençoe a todos e que nos façam sempre o mais próximos possível de Allah subhanahu wa ta'ala, através da obediência, através da submissão à sua vontade. Que Allah subhanahu wa ta'ala abençoe a todos e que Allah subhanahu wa ta'ala agracie a todos pelo esforço do vosso aprendizado. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, e é com muita alegria que iniciamos esses primeiros programas em língua portuguesa. Fajazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.